Deus, a paz do Senhor Jesus. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor, porque toda honra e toda glória seja dada a Jesus de Nazaré. Aleluia, aleluia. Você que pode, se coloque de pé para nós estarmos orando ao Deus Todo-Poderoso, aquele que fez os céus e a terra. Por isso, Senhor Deus, nós levantamos a nossa voz em clamor neste momento. Agradecido que somos, ó Pai, pelo dia que o Senhor nos concedeu de vida, Senhor. Mais um dia, Senhor, na terra dos viventes. Nós te glorificamos, te exaltamos e bendizemos o teu santo e poderoso nome, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado com a sua destra poderosa. Por isso, ó Pai, este culto, Senhor Deus, que estará sendo, Senhor Deus, iniciado agora, Pai, ele tem um endereço, Senhor, aleluia, ele tem um destino, Senhor, é alcançar o teu alto e sublime trono, Senhor. E eu creio, Senhor Deus, que no momento, ó Pai, que a tua igreja, a noiva, Senhor, estiver adorando o teu nome, Senhor, é que nós podemos enxergar, Senhor Deus, podemos ver, ó Deus, com os nossos olhos da fé, Senhor, que o Senhor estará de pé no teu trono, Senhor, olhando, Senhor Deus, em direção à terra. Esses meros mortais, Senhor Deus, que estão reunidos aqui nesta noite, adorando o teu nome, Senhor, porque o Senhor é digno, Senhor, de honra, de glória, de louvor e de toda a adoração, Senhor. Por isso, Senhor Deus, nós te pedimos, ó Pai, manifesta, Senhor Deus, o teu poder, Senhor Deus, desça com a tua glória neste lugar, ó Pai, venha, Senhor Deus, impactar, Senhor Deus, cada um de nós, ó Pai, reabita, Senhor Deus, de uma forma tremenda, poderosa e gloriosa, Senhor Deus, em nossos corações, ó Deus, faça assim a tua obra e glorifica-se o teu nome. Oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Pegue a sua Bíblia Sagrada, aleluia, abra comigo no livro de Hebreus, no capítulo 1, Hebreus no capítulo 1, versículo de número 10, aleluia. E diz assim a palavra de abertura do culto desta noite, para a honra e para a glória do nosso Deus. E tu, Senhor, no princípio fundaste a terra, e os céus são obra das tuas mãos. Eles perecerão, mas tu permanecerás, e todos eles como roupa envelhecerão, e como um manto os enrolarás e serão mudados, mas tu és o mesmo, e os teus anos não acabarão. E a qual dos anjos disse jamais: assenta-te à minha destra, até que ponha os teus inimigos por escabelo de teus pés. Os anjos não são porventura eles, todos eles, espíritos ministradores enviados para servir a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Podeis assentar. Aleluia, aleluia. Toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor, reconhecendo, aleluia, a sua majestade, a sua magnitude que o nosso Deus tem feito em nossas vidas. Não seria possível, amados irmãos, esta reunião aqui, aleluia, se o Todo-Poderoso não estiver presente. Não teria sentido algum, aleluia, este culto, se não tivesse endereçado aquele que fez os céus e a terra. E este último versículo que nós lemos aqui, diz que os anjos são porventura, todos eles, espíritos ministradores a serviço daqueles que hão de herdar a salvação. Então, anjos, meus amados irmãos, não são para todos. Anjos são para aqueles que hão de herdar a salvação. Então, se você tem preocupado com a sua salvação, se você tem zelado, aleluia, pela tua salvação, pode confiar que os anjos do Senhor, segundo o livro de Salmos diz, que Ele acampa ao nosso redor. Pode confiar, porque o Senhor, aleluia, tem designado um anjo para guardar a sua vida, para te dar grandes livramentos, mesmo que você não veja com os seus olhos, mas o Senhor tem te guardado e tem te livrado, aleluia. Por isso, amados, a honra e a glória seja dada ao nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Toda a honra e toda a glória. Graças te damos, ó Deus.
Temos o privilégio, Senhor, de estar na Tua presença. Temos o privilégio, Senhor, de poder Te adorar, exaltar, bendizer o Teu santo nome, Pai. Sem Ti nada somos, sem Ti nada podemos fazer, mas sabemos que a Tua graça, a Tua misericórdia tem alcançado o nosso coração, as nossas vidas. Senhor, Tu és o motivo de não sermos consumidos como o mundo, porque o Senhor é o Deus da nossa salvação. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso. Criaste todas as coisas, formastes tudo. Senhor, Deus meu, Pai, em nome de Jesus, colocamos nossas vidas diante de Ti. Nos humilhamos, Senhor, buscando a Tua face. Papai querido, Deus eterno, fala conosco essa noite, Senhor. Traveja, Senhor, sobre as muitas águas, ó Deus. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa estar preenchendo o nosso coração, para sentirmos a Tua paz, ó Deus, e aprendermos de Ti, Senhor. Temos necessidade de aprender de Ti, Pai. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Ainda em pé, queridos, abra sua Bíblia no livro do profeta Ezequiel, capítulo de número 38, verso 11 e 12. Profeta Ezequiel, capítulo de número 38, verso de número 11 e 12. É muito difícil ministrar com essa máscara, né, pastor Celso? Como é complicado, né? Vai ser um tal de tirar óculos e pôr óculos aqui, porque embaça tudo, né? Quem usa óculos sabe disso, a dificuldade que é, mas amém. Glória a Deus. Profeta Ezequiel, capítulo de número 38, verso 11 e 12. Pessoal aí se sintonizar, quem está em casa, profeta Ezequiel, é logo depois de Gênesis, é antes de Apocalipse, tá? Fica mais fácil de você sintonizar e achar aí na tua Bíblia. Amém? Assim diz a palavra do Senhor. E dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas. Virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muros, e não têm ferrolho nas portas, a fim de tomar os despojos e de arrebatar a presa, e tomar a tua mão contra as terras desertas que agora habitaram, e contra o povo que se ajuntou dentre as nações, na qual tem gado, possessões e habita no meio da terra. Amém? Até aqui, podemos assentar, queridos? Eu quero falar a palavra do Senhor esta noite. Conforme o amado irmão disse, nós não precisamos ser pastores para pregar, ministros, presbíteros, diáconos, ou ter alguma função. O que nós precisamos é buscar a palavra do Senhor, e Ele vai colocando na nossa boca, no nosso coração, quando nós nos dispomos a fazer algo para Deus. Queridos, eu quero falar esta noite, eu quero da palavra do Senhor a respeito de restauração e de muros. Mas pastor, o que tem a ver com tudo aquilo que nós passamos esse período gostoso de louvor? Nós nos convertemos, aceitamos Jesus como Senhor e Salvador,
E muitas pessoas se perdem no meio do caminho. Aceitam Jesus como Senhor e Salvador e não têm uma continuidade de vida cristã. Mas por que não tem essa continuidade de vida cristã? É justamente os pontos que eu quero falar para você que está me ouvindo, as pessoas que estão em casa vendo essa live, a respeito disso daqui. Muros. O que são muros? Eu tenho que construir muro em volta de mim para não ter acesso às outras pessoas? Não, nós já estamos sofrendo bastante de não poder abraçar os amados irmãos, não poder nos cumprimentar, graças às normas sanitárias que o país está vivendo. Mas os muros que eu quero te falar, e você vai entender, a proteção para a nossa vida cristã. Os muros são proteção para a nossa vida cristã. Sabe por quê? Porque quando aceitamos Jesus como Senhor e Salvador da nossa vida, nós temos uma jornada, uma caminhada. E nessa caminhada, nós precisamos ter devidos cuidados, para chegar lá no fim e obtermos a salvação. Então isso se chama processo. É um processo de quando eu me converto, até o dia que eu vou para a glória. Não é no estralo. É um processo no qual as minhas escolhas podem colocar em risco a minha salvação. Mas pastor, você é presbiteriano. Presbiteriano é calvinista. E a ideia calvinista, uma vez salvo, salvo para sempre. Querido, nossa vida ela é feita de escolhas. A pessoa pode jogar a salvação fora, sim, eu creio, se ela tiver atitudes erradas, escolhas erradas. E é justamente sobre isso que eu quero falar esta noite, sobre as nossas atitudes, as nossas escolhas, porque nós precisamos ter a nossa casa segura. Quem aqui já teve a sensação de precisar dormir com uma das portas da casa aberta porque quebrou a fechadura ou algo aconteceu? Eu não sei se você já teve essa experiência, eu já tive. É horrível. É uma sensação de insegurança que nós temos. Sabe por quê? Porque os muros da nossa casa, eles dizem assim para os inimigos: ei, você pode chegar até aqui, daqui para dentro tu não é bem-vindo. Você deixa alguém que você não conhece entrar na tua casa? Você convida uma pessoa que está passando na rua para entrar na tua casa? Não. A nossa casa, ela precisa ter limites, muros fortes e edificados, bem edificados, portas reforçadas. Mas o que tem a ver muro, porta? Porque senão o inimigo chega e invade a nossa casa, sem pedir, sem permissão, impiedosamente. A palavra nos diz que o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Mas o ladrão só vai entrar em uma casa que ele encontra facilidade. Ladrão não entra em casa com dificuldade, aprenda isso. Pelo contrário, ele entra em casa que ele encontra facilidade. Muros despreparados, porta frágil ou aberta, são facilidades para ele chegar, olhar o ambiente, perceber, obter as informações que ele quer para invadir. Ladrão desavisado acaba caindo em terreno que ele não conhece. Um dia um ladrão em Jales, pulando os muros para fugir da polícia, caiu num terreno que ele não conhecia.
O lado de dentro do terreno dava em torno de uns 4 metros de altura. O lado de fora dava uns 2 metros. Ele pulou, a hora que viu, ele caiu. Ele encontrou 2 Doberman, aqueles cachorrinhos pequenininhos assim, preto. E a salvação dele naquela situação foi a polícia ter pego ele. Ele foi parar na cadeia, mas antes ele passou no hospital. Lá na cadeia deram um apelido para ele, 171. Não é que ele conseguiu levar os cachorros no bico, não. Foi o tanto de ponto que ele tomou. Ele tomou 171 pontos. De tanto que os cachorros morderam ele. Desavisado. Despreparado. Mas isso não é o normal, não é o corriqueiro. Normalmente o inimigo ele entra consciente do que ele está fazendo. Isso foi um acidente para a vida dele. Fatal, mas um acidente. O inimigo ele traça estratégias de como derrubar as fortalezas. E é justamente isso. Nossa vida, nós precisamos ter alicerces bem fundamentados. Alicerces bem fundamentados. Se nós olharmos para a história, você já deve ter visto nos livros, ou em filmes, castelos, ou até cidades, que eram fortificadas. Tal como a Bíblia nos descreve Jericó, uma cidade fortificada, muros em volta da cidade. Para que isso? Para dar segurança, para que aquela cidade não fosse invadida de forma abrupta, de forma bruta. E normalmente as cidades ainda, antes do muro, ela tinha o antemuro. O antemuro nada mais é do que um fosso, ou um córrego, que rodeava a cidade. Para que isso, pastor? Para dificultar de um inimigo invadir. Um antemuro é algo que está protegendo o muro, que protege a cidade. Na palavra que nós lemos, eu não quero citar sobre a profecia de Gog e Magog, mas eu quero citar sobre a situação da invasão de aldeias, de cidades desprotegidas. Mas pastor, o que tem a ver com as nossas vidas? Você vai entender. Precisamos ter a nossa vida protegida. Precisamos ter a nossa fé bem estruturada. Como que é ter a fé bem estruturada? É justamente ter os alicerces para dizer o que eu quero e o que eu não quero. O que eu posso e o que eu não posso. O que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Isso traz barreiras entre mim e o pecado, entre a salvação da minha vida e o inferno. Essas barreiras vão me impedir de ir para o inferno, mas de ter uma vida sim, diante de Deus. Elas não vão impedir, elas vão me ajudar. Por quê? A minha vida precisa estar estruturada, conhecer limites, no qual o Espírito Santo de Deus vai me dando essa estrutura. A palavra vai me fortalecendo, vai me dando alicerce para levantar os muros da minha fé. Esse alicerce, esse fundamento. Normalmente, uma casa apresenta rachaduras quando o alicerce foi mal feito, ou se não foi feito em cima de terreno instável. Aí ela apresenta rachaduras, e às vezes irreparáveis.
sabe? Meu finado avô construiu uma casa num lugar, em uma época que não se fazia topografia de terreno. E embaixo era um grande, gigantesco formigueiro. Fundo, em torno de uns 15 metros de fundura, mas era um formigueiro muito grande. E a casa, depois que ele vendeu, ela começou a apresentar rachaduras enormes. O terreno era instável. Aí precisou-se fazer uma reforma na casa que compensava jogar no chão e fazer outra. Por quê? Tinha que afundar as brocas da casa mais de 30, 40 metros, que são brocas para prédio e não para uma estrutura de casa, por conta do terreno. Tinha que ter sido visto antes e não depois. O prejuízo é maior. Queridos, por que eu estou dizendo isso? Porque uma casa mal edificada, uma cidade mal edificada, ela traz instabilidade. E o que é instabilidade? Ela tira a paz, ela tira o sossego. Essa instabilidade, ela retira as tuas forças de lutar. Quando nós temos a nossa vida cristã bem fortalecida, o inimigo vem e os nossos muros estão bem erguidos, nós vamos lutar contra esse inimigo e ele não vai prevalecer. Ele vai chegar nos muros e não vai conseguir subir. Ele não vai conseguir transpor esses muros, porque a nossa fé, ela vai estar bem estruturada. A nossa cidade, não cidade de Rubinéia, a nossa cidade, eu tenho que estar bem alicerçado na palavra de Deus. Sabe, queridos, muros bem estabelecidos trazem constância na nossa vida. O que é isso, pastor? É saber o que eu quero, é saber o que eu posso, quando eu conheço. Muita gente erra por não conhecer, erra por não conhecer a estrutura de vida cristã que nós temos através da palavra de Deus. Erra por não exercitar. O que é exercitar, pastor? Vamos fazer uma comparação então com as cidades fortificadas. Uma cidade fortificada, ela exercita os seus soldados, sabia? Ela treina, ela capacita, para que o soldado possa manusear a espada, empunhar a espada de forma correta, para que ele possa empunhar o seu escudo de forma correta, se proteger, que ele saiba lutar e vencer o máximo de inimigos que vier à sua frente. As cidades fazem isso, elas capacitam. Na nossa vida cristã nós precisamos ter essa base, estar capacitados junto à palavra de Deus, aprendendo a palavra de Deus todos os dias. Não é só no domingo, não é só na sexta-feira, é todos os dias. Precisamos exercitar a nossa fé todos os dias. Mas como, Senhor, exercitar a minha fé? Prática. Como pregar, conforme nós lemos o texto, se não há quem pregue? Pastor, eu não sei pregar. Você sabe abrir tua boca, então você pode dizer para alguém que Jesus ama ele. Você consegue abrir tua boca? Então você pode dizer para alguém: olha, a tua situação tem saída sim, nada está perdido. O Deus que nós conhecemos
muda a história das vidas das pessoas que se colocam diante dele. Você é incapaz de dizer isso? Não. Você é capaz. Você precisa estar preparado para esse momento, para poder dizer isso para as pessoas. Você tem que estar preparado. Há muros que não estão bem estabelecidos. Por isso que eu falei que tem pessoas que vão caindo em meio às crises na sua fé. Tem pessoas que nós conversamos e ela diz assim: eu tô tão fraco na fé. O que é estar fraco na fé? Ela não estava alicerçada. Ela ouviu, aceitou e não praticou. Não conheceu, não buscou orientação, não alicerçou a sua fé de tal maneira de que quando as situações ruins ou adversas viessem bater a sua porta, ela tivesse condições de estar ali segurando a porta, e a porta está fechada e o inimigo não conseguia avançar. Tem pessoas que se baseiam em autossuficiência. Eu sou autossuficiente, aceitei Jesus. A partir de agora, nenhum mal me sobrevém. O inimigo vira e fala assim: peraí, deixa eu mirar direito. Na primeira pedrada, a pessoa recebe uma pedrada no peito e ainda olha para trás para ver quem tacou, de tão perdida que ela está. Ela se baseou na sua autossuficiência. Entenda o seguinte: diante do Senhor, nós somos frágeis. Por isso que o salmista diz assim: de onde me virá o socorro? Ele está falando do quê? Ele está falando de uma fragilidade de vida. Ele está falando de uma dependência. De onde me virá o socorro? O socorro tem que vir do meu Deus, do meu Senhor, do meu Salvador. É Ele que tem que sustentar a minha vida, e não eu querer sustentar a minha vida. O Deus da nossa salvação. Tem pessoas que se baseiam até mesmo em rebeldia. Eu não concordo com o que o pastor ensina, eu não concordo com essas coisas da Bíblia. E de forma rebelde, ela hoje não concorda com algo, amanhã não concorda com mais algo, depois da manhã com outro algo, e assim ela vai. E o inimigo acha um campo fértil para distribuir as suas minas, e aonde a pessoa for pisando, ela vai explodindo. Cada dia ela explode mais um pouquinho, até que a sua fé é extremamente abalada. Aí ela não tem mais vontade de nada. É onde ela fala assim: eu não sinto nem vontade de orar. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Tem pessoas que se baseiam em religiosidade. Quer fazer uma vida cristã em cima de religiosidade. Eu escutei um pastor pregando esses dias e falando assim: tem muito crente que foi treinado ir à igreja. Aí chegou nessa época de pandemia e esparramou. E agora tem dificuldade de voltar. Ele foi treinado, ele tinha uma religiosidade. Ele tinha apenas um ponto. E aí nós perdemos os costumes fáceis, rápidos. Esquecemos. Sabe por quê? Porque a religiosidade, ela traz um rito, e a pessoa se acostuma com aquele rito. E aí quando ela fica sem aquilo ali, ela também se acostuma com outras coisas. Ela se acostuma até a assistir a TV Covid. Vocês conhecem a TV Covid? Plim, plim.
TV Covid, né? Ela se acostuma em ver o Bruno Abre Covas falando, ou o João Vai para a Glória falando. Ela se acostuma, ela se habitua, não é? Eu não vou hoje para a igreja, eu não estou assim, sabe? Ela vai criando dentro de si uma religiosidade, uma falsidade para ela mesma, um engodo para ela entrar dentro. E a hora que vê, ela está com a fé morna, nem quente nem fria. Ela está com a fé morna. Diz a palavra do Senhor que ele vomita. Ou é quente ou é frio. As pessoas estão baseando os seus muros de forma enfraquecida. A palavra que nós lemos fala que subirei contra as terras e aldeias não moradas. Se nós trouxermos para a nossa vida, o que é isso? São pessoas que não vigiam. São pessoas que têm uma vida cristã, como nós falávamos antes, aquela pessoa que quer ter uma vida cristã, Raimundo. Vocês conhecem o Raimundo? Um pé na igreja e outro no mundo? Mais ou menos assim. Levar uma vida mais ou menos, meia boca, tá bom. E essa base de vida, esses muros que a pessoa deixou de construir, vão cair certamente. Deixa eu te falar uma coisa. O inimigo é astuto, é traiçoeiro, ele tem tempo, sabia? Ele é estratagema, ou seja, estrategista. Ele não hesita em fazer algo para derrubar as pessoas, principalmente aqueles que passam diante do Senhor e sentem o chamado. Então ali ele começa a estratégia dele. Ele vai minando. Hoje ele planta algo, amanhã outro algo. Ele vai minando os muros. Quando não, primeiro, como ele tem tempo, ele seca os antimuros. Sabia? O antimuro, aquela lagoa que cercava antes do muro, ele abre um reguinho daqui, abre um reguinho de lá, abre outro reguinho de lá, e a água vai se indo, tudo embora. A hora que nós damos conta, o nosso antimuro já foi rompido. Malemar sobrou um barrinho. E ele passa pés enxutos. E aí então ele tem acesso aos muros. E quando nossos muros não estão fortalecidos, ele encontra facilidade para colocar escadas, alpões, e nos sitiar, e invadir os nossos muros. Por isso, queridos, precisamos ter a nossa vida fortalecida. Precisamos ter a nossa vida bem firmada. O que é os nossos antimuros? Primeiro, nosso intelecto, nosso antimuro. Por isso que o apóstolo Paulo, ele diz lá em Romanos, capítulo 12, versículo de número 2. Ele diz para quê? Para renovarmos o nosso entendimento. O que é renovar o nosso entendimento, queridos? É renovar aquilo que nós conhecemos na palavra de Deus. Renovarmos o nosso entendimento é abrir o nosso intelecto para a palavra de Deus entrar no nosso intelecto. Tu conhece aquele ditado que fala que cabeça vazia é ferramenta do capeta? O apóstolo Paulo, quando ele fala para renovar o nosso intelecto, é abraçarmos o conhecimento de Deus. Abraçarmos, conhecer e continuar conhecendo. Outra área que o inimigo ataca muito: emoções, sentimentos. Por isso nós precisamos ter o nosso muro bem fortalecido.
os nossos sentimentos, quando nós temos o nosso intelecto bem preparado, certamente nós também vamos estar com o nosso emocional bem preparado. Quantas vezes eu encontrei crente, pastor? Não fui na igreja esse fim de semana, o pastor Celso passou perto de mim e nem me cumprimentou. Aquela irmã acho que está com raiva de mim. Ela nem me olhou. Emoções fragmentadas. E aí a pessoa tem dificuldade, até mesmo de interagir com outras pessoas. O seu emocional está ruim. Quando o emocional está ruim, sabe o que acontece? O espiritual vai estar pior. A última barreira que nós temos, o espiritual, vai estar pior. Aí, queridos, está complicado. Ou seja, aquilo que você tinha de barreiras, os teus muros estão com dificuldade. Por isso que nós temos que fortalecer os nossos muros. Emocional, espiritual e intelectual. Como que eu faço isso, pastor? Intelectual. Cobre o pastor Celso, ele está aqui. Cobre o pastor Celso. Pastor, eu quero conhecer mais. Eu quero conhecer mais da palavra. A partir do momento que nós conhecemos mais do Senhor Jesus, nós passamos a ter intimidade com Ele. A partir do momento que nós conhecemos mais o caminhar do Senhor, passamos a entender. A partir do momento que nós conhecemos mais a palavra, nós conseguimos entender o reino de Deus. E para entendermos o reino de Deus, temos que conhecer a palavra do Senhor de capa a capa. Não somente de ouvir falar, mas conhecermos profundamente a palavra do Senhor. Termos paixão por essa palavra. Essa palavra tem que ser aquela bandeira nossa, hasteada no mastro, no qual o inimigo chega de longe e olha e fala assim: eita, nesse lugar eu não posso entrar, porque o Rei dos Reis habita nesse lugar. Sabe, queridos, quando nós fazemos isso, está aqui o pastor Celso, não estou jogando incumbência para ele não, tá? Ele é o pastor da igreja, é o anjo da igreja, e ele precisa ensinar a igreja. Vocês precisam ter o zelo de pedir para ele: pastor, eu quero mais. Pode cobrar, ele está aqui, viu? Tudo bem, ele falou que me acerta na saída, não tem problema. Pois ele corre atrás de mim. Mas tem que pedir: eu quero mais. Eu quero conhecer. Não basta só tomar leitinho. Eu quero alimento. Eu quero alimento substancial. A palavra do Senhor nos alimenta, querido. Sabe, meu amado, a palavra do Senhor nos sustenta. Quando nós fazemos isso, então nós vamos ter o nosso emocional também sustentado. E o nosso espiritual fortalecido. Fortaleza, no qual o inimigo não consegue transpor. Quando nós fazemos isso, o nosso antimuro, ele está seguro. Sabe por quê? Porque de dentro de nós jorra água viva. E a água viva que jorra dentro de nós enche esse antimuro, no qual o inimigo não vai conseguir secar. O inimigo não vai conseguir tirar aquela água que está ali, porque aquela água jorra de dentro de nós. Nós somos fonte de água, e água que vem dos céus, água que vem do Senhor. Sabe, queridos, quando entendemos isso, não temos mais uma vida fragilizada. Quando você se dispor a incomodar ele, pastor Celso está aqui, estou falando, hoje eu estou dando o endereço dele, está aqui. Quem não conhece o pastor Celso, faz assim: pastor Celso, está aqui, prazer.
Quando você falar para ele: pastor, eu quero aprender mais, você vai adquirir um outro gosto. Sabe qual que é? De aprender a palavra de Deus, o primeiro. O segundo gosto que você vai adquirir é de orar, porque a palavra nos chama para oração. Sabia? O terceiro gosto que você vai adquirir, quando você começar a ler a palavra, sabe o que é? Ter intimidade com a palavra. Você vai passar a sentir a necessidade de jejuar, de consagrar a tua vida. Pastor, mas eu tenho dificuldade de jejuar. Deixa eu te contar, eu também gosto de comer. Tá? Está aqui minha esposa, ela gosta de fazer comida, e eu sou, como que é, o chefe do setor do controle de qualidade, tá? Fui promovido, sou chefe do controle de qualidade, então ela faz e eu como. Eu tenho dificuldade. Manter mais de 100 quilos não é fácil, tá? Eu tenho dificuldade. Mas quando nós buscamos a palavra do Senhor, nós aprendemos a amar as coisas de Deus. E aprendendo a amar as coisas de Deus, aprendemos a abrir mão daquilo em que o Senhor nos pede. Aprendemos a investir no reino celestial. E investir no reino celestial, eu tenho que fazer assim, ó. Senhor, está aqui. Não é dinheiro não. Dinheiro, queridos, não compra bênção. Sabia? Dinheiro é questão de liberalidade. Dinheiro é questão de compromisso teu com Deus. Você é fiel, Deus te dá mais. Liberalidade, não tem nada a ver. Eu estou falando de investimento, é de você. É algo de dentro para fora. É querer fazer mais. É querer fazer melhor. É querer ver a obra de Deus crescendo. É querer ver cadeiras que hoje estão vazias, cheia. Ver a igreja cheia. Ver pessoas indo no mesmo busão que você para o céu. Pode não ser no mesmo tempo. Eu posso ir em um ônibus depois de você, não faço questão. Mas estamos endereçados para o mesmo local. E que local é esse, pastor? É os céus, é a glória do Senhor. Foi para lá que Ele te chamou, foi para lá que Ele me chamou, e é para lá que eu quero ir. Sabia? Quando nós fortalecemos os nossos muros, através da palavra, do conhecimento, da busca, da oração, do jejum, do congregar juntos. Queridos, foram 70 dias sem podermos congregar. É agonizante, sabia? Para nós, então, pastores, é mais agonizante ainda. Saber que algumas pessoas do rebanho podem se perder por ter os muros fragilizados. Sabia? Para nós que somos pastores, a maior alegria é ver uma criança de quantos anos? 10 anos ontem? Acho que é 10 anos. Fazendo uma oração, agradecendo o Senhor pela vida dela, pela vida da família. Saber que nós podemos fazer parte dessa história, para que essa família estivesse ali glorificando Deus. Queridos, aquilo para mim foi algo tão gratificante. Eu comecei a chorar por dentro, mas é de alegria, não de tristeza. Saber que a palavra do Senhor impactou aquela família. Saber que a palavra do Senhor colocou aquela família nos trilhos. Isso é uma alegria para o pastor. Não porque somos melhor do que ninguém. Não. Tive o prazer de poder pregar e pessoas se converterem e batizar, até em outros ministérios, até mesmo antes de eu ser pastor. Faz 24, 25 anos que eu prego. Não, 25 nós casamos, né? Faz 27, já perdi as contas, gente, já perdi as contas, faz tempo que eu prego. E ver pessoas
tendo vidas mudadas, moldadas, tendo seu caráter moldado por Cristo, vidas regeneradas. Sabe o que é regenerado? Regenerado é reconstruído. Regenerado é algo profundo. É ter a sua vida, conforme Tito fala no capítulo 3, verso de número 5. A nossa vida regenerada em Cristo Jesus, através do Espírito Santo. Aquele caráter duro, aquela pessoa dura de emoções, aquela pessoa que dizia assim, eu sou assim, e eu sou desse mesmo jeito, e eu não vou mudar. É ter a sua vida mudada e moldada, regenerada em Cristo, tendo amor no coração, paz, perdão, alegria. Isso é regeneração. Não é uma roupagem no qual eu troco, eu vou lá no cabide e pego a camisa que eu quero. Não. Regenerado é algo profundo, é algo que vem de dentro para fora, e não de fora para dentro. Fora para dentro é roupagem, mas é algo grandioso, que muda uma pessoa, muda o caráter. Pastor, mas como que é mudar o caráter? Mudar o caráter é termos o caráter de Cristo, e não mais o nosso. É deixarmos o nosso caráter de lado. Ah, pastor, e como fica o velho homem? Morto. O velho homem precisa ser mortificado todos os dias lá na cruz do Calvário. Sabia? Porque o velho homem ainda está dentro de nós. E quando nós deixamos o velho homem fluir, o velho homem, ele produz coisas ruins. A natureza humana é terrível. Somos o pior que tem nessa terra, de terrível com a nossa natureza. Somos capazes de destruir. Somos capazes de produzir guerras, de matar outro ser humano, matar animais de forma cruel, muitos até mesmo por dinheiro, destruir tudo aquilo que Deus deixou para nós. O homem é terrível. Nós só podemos ter essa natureza mudada quando nós deixamos o caráter de Cristo entrar no nosso coração. Aí sim, aí nós não temos mais paixão pelas coisas do mundo. Sabia? Porque nós entendemos que as coisas do mundo são temporais, não nos pertencem. As coisas do mundo vão ficar aqui. Por isso que nós temos que ter a nossa vida regenerada todos os dias, os nossos muros preparados para a luta. E essa luta, ela é constante. Por isso que eu disse, tem pessoas que caem pelo meio do caminho. Tem pessoas que, em meio à luta, vai lá, coloca o peitão assim, logo no fronte de batalha, e vem o primeiro balaço, ela bumba no chão. Ela foi valente. Foi nada, foi burro. Desculpa a expressão. Foi tolo. Não se preparou para a guerra. Preparar para a guerra, ter os nossos muros bem edificados. O balaço pode vir, mas não vai me derrubar. Eu estou bem alicerçado. Estar bem alicerçado, queridos, como eu já disse, o inimigo, ele é astuto. Presta bem atenção. Um camarada estava lá com uma brechinha, tempo ocioso. Esse camarada chamava Davi. Muros mal edificados. Um homem segundo o coração segundo o Deus. Mas estava passando um momento cujas brechas estavam abertas. Carência. Ele tinha uma espiritualidade grande. A esposa, Mical, não. Primeira esposa. Ela não ligava para a espiritualidade dele.
Ela nem ligava para a governança, ela queria estar lá, ser a primeira esposa do rei, somente isso, usufruir. E aí então começam as brechas. Carente. Aí ele olha, nossa, que mulher bonita que é aquela, lá na alpendre, né? Sorridente, né? Aí ele já está carente, aí ele manda chamar a mulher, e aí a brecha que nasceu no olhar, rachou lá o muro, e através daquela brecha, Satanás conseguiu olhar do outro lado e falou: epa, peguei, camarada. Aí vem a brecha emocional. A carência dele traz a brecha emocional. Ela vem na presença do rei, bonita, dócil, né? Está feita a porcaria. Aí ele cai, ele peca. Aí vem a brecha espiritual, o peso. Aí vem a outra brecha que ele dá, querer consertar o erro com outro erro. Você percebe que um abismo chama o outro? Você percebe? Um abismo chama o outro. Algo ruim chama algo pior. E aí então ele comete outro pecado. Vamos fazer o seguinte: se essa mulher for viúva, ela pode então ser minha mulher. Está feito, eu sou o rei. Manda o camarada para a batalha, está resolvido o meu problema. E assim o fez. Muros com brecha, o inimigo entra, e a cobrança é terrível. Sabe por quê? Vem peso. O pecado traz consequências danosas, nos afasta da presença de Deus, traz um peso muito grande. A consequência foi que o primeiro filho morreu, sabia? E aí a gente precisa ter atitude de consertar as brechas no muro. Deus teve misericórdia com Davi. Deus teve misericórdia, permitiu que ele se humilhasse para consertar as brechas no muro, só que trouxe consequência. A palavra do Senhor diz que a espada nunca se afastaria da casa de Davi. Consequências. Brechas trazem consequências, e consequências trazem lutas. Tá? Entenda isso, queridos. As escolhas são nossas. Davi fez as escolhas. E a escolha errada, consequência dobrada. Não é? A nossa vida cristã, os nossos muros, não podem ser rompidos. Os nossos muros têm que ser preservados. Uma das coisas que as pessoas cometem nos dias de hoje, mais do que nunca, eu dizia isso para um pastor essa semana, e ele falava assim: eu nunca vi uma geração tão difícil de aceitar a palavra de Deus. Uma geração não ser tão obediente a Deus, eu nunca vi. E isso quebra princípios. O primeiro princípio, Deus trabalha, presta atenção numa coisa, você que me ouve. Deus trabalha na nossa vida com princípios. O primeiro princípio que nós precisamos ter é o princípio da obediência. Deus respeita princípios, sabia? A palavra do Senhor que foi lida, ide, não é? Por toda a terra, pregai o Evangelho. Não é uma palavra que está dizendo para você obedecer? Não carece da obediência? Primeiro, de ação. A obediência de abrir a nossa boca. Não carece disso? Princípio de obediência. Quer ter vitória na tua vida? Quer vencer
as obras do mal, tenha obediência. Conheça a palavra do Senhor e tenha obediência, tenha amor por ela. Desse jeito tua vida vai ser intransponível. O inimigo pode tentar, mas não vai conseguir. Quando você obedece, quando você é fiel à palavra, não desviando o teu caminho nem para a direita e nem para a esquerda. Quando nós fazemos isso, querido, nós podemos declarar o Salmo de número 91, porque 1000 cairão, 10.000 cairão, mas eu não me desvio. Eu estou seguro naquilo que eu tenho. Eu estou seguro na minha vida cristã, na minha salvação. Eu estou seguro. Sabe, quando eu faço isso, queridos, o inimigo não tem vez. O diabo que outrora sapateou na vida das pessoas, usufruiu, usou, não tem mais vez. Por quê? Porque agora os muros estão fortalecidos. Agora eu estou pronto para a batalha. E essa batalha ela é constante. Ela não para. As brechas estão sendo fechadas. Tome cuidado. Eu já disse isso aqui. Cuidado com as brechas. Tome cuidado com as alianças. As alianças que fazem com outras pessoas. Tome cuidado. Um dia, eu atendi uma pessoa e eu tive que orar pela cura e a libertação dessa pessoa. E essa pessoa tinha alianças profundas com pessoas que servem ao diabo. Indiretamente ela tinha aliança com o diabo. Ela se comprometeu com pessoas que servem Satanás. Indiretamente ela tinha a influência. Sabia? E estava passando por consequências terríveis. Cuidado com as amizades. Eu não estou dizendo para você não ter amigos. Não. Mas cuidado para que eles não influenciem a tua vida de forma negativa. Para te falar bem, você vai encontrar poucas pessoas. Para te levar para o buraco, você encontra um punhado, viu? Você encontra um punhado. Então preste bem atenção, fortaleça a tua vida, cuide dos teus relacionamentos, com quem você está andando, com quem você está tendo o teu dia a dia, como você está sendo influenciado. Você está influenciando ou está sendo influenciado? O Evangelho nos chama para influenciar. O Evangelho nos chama para ir pregar, é influenciar as pessoas. É falar para as pessoas o caminho da verdade e da vida. E não sermos influenciados pelo que elas acham, ou pelo que elas compartilham. Não. Podemos ter amizade, mas temos que ter cuidado. Cuidado com as nossas amizades. Temos que ter cuidado com aquilo que nós fazemos, com as nossas atitudes, para não ser brechas. O muro sem brechas é um muro fortalecido, pronto para encarar. É isso que nós temos que ter na nossa vida. É assim que nós temos que ser, fortalecidos pela palavra, fortalecidos com a palavra. Neemias foi chamado por Deus para restaurar os muros. Ele foi chamado. Israel estava devastado. Os muros derribados. Os portões foram queimados. Não tinha segurança nenhuma. Mas quando Neemias é chamado, ele tem que ter 3 atitudes. E é isso que me chama a atenção. Ele tem que ter 3 atitudes. A primeira atitude que ele tem que ter
é de coragem, é entender o chamado e falar: Senhor, eu estou aqui, eu estou aqui, eu estou preparado, meus muros estão fortalecidos, o meu emocional está pronto, o meu espiritual está pronto, eu estou preparado. A primeira atitude que ele tem que ter é levantar e ir de encontro à dificuldade. Ele teve que levantar, ele teve que se doar, ele teve que se empregar. Primeira coisa, ele tem que falar com o rei, ter permissão. No nosso caso, nós temos que falar com o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Temos que ter a permissão dele, tá? Consultar a Deus. Tem pessoas que consultam vidente, cartomante, etc e tal. Nós cristãos temos que consultar Deus. Deus tem que estar no negócio. Se Deus não estiver no negócio, larga a mão que vai dar errado. Sabia? Levantar significa ação. Ele teve que ter uma ação, ele teve que ir de encontro àquela situação. Aí ele chega, aquilo produz nele um desgaste muito grande emocional. Por quê? Ele vê tudo destruído, desolação. Ele teve ação, chegou naquele lugar. Agora ele tem que ter visão. Nossa vida espiritual, nós precisamos ter visão. Visão de Deus, das coisas de Deus. Visão de Deus do que fazer, que hora fazer, como fazer. E naquele lugar, então, tendo a visão de Deus, ele precisou dar o segundo passo. Ele começou a edificar. Sabe o que é edificar? É reestruturar os muros, reestabelecer os pontos, fortalecer. E ali então ele começou fortalecendo os muros, edificando os muros. Ele começou mostrando para os seus que nem tudo está perdido, e começou mostrando para o inimigo que aqui vocês não vão invadir mais não. E é isso que nós precisamos ter. Terceiro ponto que ele precisou: perseverança. Sabe o que é perseverar? É sermos esforçados na nossa vida cristã. Tem crente que é forçado. Tem crente que é forçado, é religioso, é forçado. Nós temos que ser esforçados. Termos uma vida cristã genuína e autêntica. Sermos esforçados naquilo que o Senhor nos chamou. Sermos esforçados para, de dia em dia, termos as nossas forças, energias renovadas no Deus da nossa salvação. Quando nós fazemos isso, queridos, a nossa cidade não vai ser sem muros, conforme nós lemos. A nossa cidade, nós vamos ter vigia. O que é ter vigia? Ter sentinela. Que a palavra nos diz que os anjos do Senhor acampam ao redor. Os anjos do Senhor acampam ao redor daqueles que o temem. Então nós temos sentinelas. Nossa cidade está fortalecida, nós estamos fortalecidos. Temos sentinelas. Quando nós estamos no Senhor, nós estamos seguros, e não igual a cidade aqui no texto, sem segurança. Quando nós estamos no Senhor, nós temos as portas estruturadas, os ferrolhos bem fechados. Nós não temos brecha nos nossos muros, porque a palavra é muito clara. O inimigo veio para levar os despojos, versículo 12, para arrebatar as presas, pegar as pessoas, para tomar a mão contra a terra. Ele veio para roubar, matar e destruir. Quando nós estamos fortalecidos no Deus da nossa salvação, nós não vamos sofrer, padecer essas dificuldades.
Tudo aquilo que se levanta, levanta para cair. Não importa o tamanho, não importa a dificuldade, não importa o tempo, não importa o esforço, mas levantou para cair. E é somente para isso. Mas para isso, primeiro, aceitar Jesus como o Senhor e Salvador. Segundo, conhecer a palavra dele. Entregou o caminho, batizou, vamos conhecer a palavra dele. Praticar, viver vida cristã. Obedecer, serviço diante de Deus. Quando nós fazemos isso, teu muro vai estar, ó. Quando o Senhor disser assim, o que tem aí na tua casa para mim? Eliseu chega, a mulher vem de encontro com ele e fala assim: olha, meu marido era servo teu, morreu, e agora aqueles que ele devia vêm cobrar, quer levar meus filhos. O que faço? Eu não tenho socorro, vim a ti, homem de Deus. Ele diz assim: o que você tem na tua casa? O que você tem lá na tua casa? Tem um pouco de azeite. É? Então vai para tua casa, entra no secreto, pega teus filhos, arruma bastante vasilha, não poucas, muita, pede para os vizinhos, tomba a vasilha até que elas enchem. A mulher teve que fazer o quê? Obedecer. E a palavra nos diz, que está lá em 2 Reis capítulo 4, verso número 2, que quando a mulher obedeceu, as vasilhas se encheram. Ou seja, aquela luta continuou, mas ela tinha armas para vencer aquela luta. A luta não parou. A palavra não diz que a tua luta vai parar, mas você vai ter armas para vencer a dificuldade. E deixa eu te dizer, a mulher pagou a sua dívida. Sobrou. Agora minha pergunta para você é a seguinte: o que você tem na tua casa? Como que está a tua casa? Como que estão os muros da tua vida? Como que estão os antimuros da tua vida? O que você tem na tua casa? Se Deus falasse para você assim: o que você tem em casa? Porque é daí que eu vou partir a tua bênção. O que você pode dizer para Deus? Então o que você pode dizer para Deus? Eu quero te convidar, feche teus olhos. Você vai dizer para o Senhor agora: o que você tem na tua casa? O que você pode doar? O que você pode entregar diante do Senhor? A mais. Não é o habitual, não é o normal. O que você pode fazer a mais diante do Senhor? Porque é aqui que Ele vai te abençoar. É o momento da tua bênção. O que você pode fazer a mais? Você pode dizer: Senhor, eis-me aqui, o que eu tenho é teu, a minha vida é tua. Eis-me aqui, Senhor, eu quero ter a minha vida mudada, eu quero ter a minha vida moldada. Eis-me aqui, Senhor. Você pode dizer isso? Você pode dizer para o Senhor: Senhor, eu quero mais, eu quero te conhecer, não só de ouvir falar, mas eu quero ter comunhão contigo. Você pode dizer assim para o Senhor: eu quero, Senhor da glória, fazer parte dessa vida, Senhor da glória, dessa vida espiritual, dessa família espiritual. Você pode dizer isso para Deus? O que você tem na tua casa? O que você tem dentro dos teus muros? Sabe, queridos, as escolhas são nossas. Nós temos que colocar diante de Deus aquilo que podemos fazer de mais, de melhor, em prol ao reino dos céus. Entender o reino dos céus na nossa vida, entender o governo do Senhor sobre a nossa vida,
entender o chamado de Cristo Jesus para a nossa vida. O que você tem? Aquilo que você tem dentro de si, que você está colocando diante do Senhor agora. Coloque diante do Senhor: Senhor, eu posso fazer mais. Eu tenho isso dentro do meu coração. Coloque diante do Senhor, não é para mim não. Você vai falar é com Deus. Você vai falar é com o Senhor da seara. Você vai falar com o Rei dos Reis. Você vai falar com Deus conosco, aquele que te ouve. Ele ouve os alaridos do teu coração. Ele ouve os gritos do teu coração. Oh Deus, Deus de poder e glória, eu não conheço a cada um que está me ouvindo, Senhor, me vendo. Na intimidade, poucos eu aqui conheço, Senhor. Mas Tu és o Deus da nossa salvação. Tu nos gerastes, Tu nos formastes, ó Deus. Tu conheces, Senhor, no profundo. Tu conheces os nossos rins, as nossas entranhas, ó Deus. Deus de poder e glória, que a Tua palavra, Senhor da glória, possa estar impactando as vidas, mudando as vidas, moldando as vidas, Senhor, regenerando, Senhor. Em nome de Jesus, Senhor, que nós possamos ter consciência, Deus da glória, e tamparmos as nossas brechas, ó Deus, fortalecer o nosso muro de vida cristã. Deus de poder e glória, em nome de Jesus, Senhor, continua falando conosco, ó Deus. Continua, Senhor da glória, trabalhando na nossa vida. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, possa mudar, moldar, transformar. Em nome de Jesus eu te peço, Senhor. Continua, Senhor, aquela obra, ó Deus, em cada vida que está sendo alcançada agora, Pai. Em nome de Jesus, acendendo a chama, Senhor, a chama de serviço na Tua obra, ó Deus. A chama, Senhor da glória, de estar na Tua presença, Pai. A chama, Senhor da glória, de congregarmos juntos, ó Deus, a uma só voz, cantarmos, entoarmos louvores, Senhor. Papai querido, em nome de Jesus, Senhor, que a Tua palavra, ó Deus, possa fazer morada no nosso coração, transformando as nossas vidas. Você pode dizer amém? Louvado é o nome santo do Senhor. Que essa palavra possa estar no teu coração, e durante essa semana você está refletindo a respeito dela. Os teus muros são valiosos. Cuide deles. Cuide deles, e o Senhor vai estar te fortalecendo. Amém? Deus abençoe.